Conclave de 2025. A Igreja Católica aproxima-se de mais um conclave, e como em outros momentos decisivos da história da Igreja, milhões de fiéis se perguntam quem será o próximo sucessor de São Pedro. Mas mais importante que nomes e nacionalidades, a verdadeira questão que paira sobre a consciência católica é esta: o que o próximo Papa fará diante da crise doutrinária, moral e litúrgica que se abateu sobre a Igreja nas últimas décadas? O conclave de 1958 foi sucedido por um pontificado que convocou o Concílio Vaticano II, o evento mais ambíguo e devastador da história moderna da Igreja, responsável por desencadear uma avalanche de reformas que colocaram em xeque a continuidade da tradição católica. O conclave de 63 elegeu Paulo VI, que promulgou a Missa Nova e, mesmo reconhecendo a autodemolição e a fumaça de Satanás no templo de Deus, nada fez para detê-las. O conclave de 78 foi duplo. Em agosto e outubro, elegeu-se no segundo João Paulo II, um papa que ampliou a aplicação do concílio e promoveu o ecumenismo relativista, os encontros interreligiosos de Assis, a popularização de uma nova moral antropocêntrica baseada mais na dignidade humana que na lei divina. Foi o pontificado do espetáculo, da canonização da nova igreja, da nova evangelização, que diluía a doutrina para agradar o mundo. O conclave de 2005 foi eleito Bento XVI. Muitos esperavam uma correção de rumo, mas embora usasse paramentos antigos, foi ele o responsável por consolidar uma armadilha da hermenêutica da continuidade, que manteve os erros do concílio sob aparência de ortodoxia. Em vez de restaurar a tradição, fragmentou-se ainda mais, arrastando fiéis e sacerdotes para o engano de que seria possível conciliar duas religiões no mesmo altar, a tradição católica e a nova religião conciliar. No conclave de 2013 veio Francisco, a face pública e desinibida da revolução já em curso. O Papa da Pachamama nos jardins do Vaticano. O Papa que persegue a missa de sempre, promove pactos globalistas e impõe à Igreja a sinodalidade, onde a autoridade se dilui em assembleias e o erro se senta no trono da falsa misericórdia. E chegamos à seguinte reflexão: a crise atingiu seu ápice, ou será que a demolição institucional e espiritual da Igreja ainda pode aprofundar-se ainda mais? Já não bastaram décadas de abusos litúrgicos, sacramentos profanados, confusão moral e perda da fé por parte de milhões de católicos? Já não basta o silêncio cúmplice da hierarquia diante da apostasia global? Agora, em 2025, mais um conclave. E a pergunta retorna silenciosa, angustiada nos corações dos fiéis, diante da fumaça que encobre a cúpula de São Pedro e da demolição que atinge os fundamentos do edifício católico. O que o próximo Papa fará? Será mais um gestor da decadência, um diplomata da apostasia ou um restaurador da fé? O que os fiéis esperam, os poucos fiéis que ainda guardam a fé de sempre, como foi entregue pelos apóstolos e conservada nos séculos por santos e mártires, é clareza e fidelidade. Clareza como a de São Pio X, que expôs e condenou os erros do modernismo com precisão profética. Fidelidade como a de Santo Atanásio, que resistiu à maioria dos bispos e ao Papa para preservar a fé durante a crise ariana. Clareza sobre os erros que destruíram o culto, confundiram a moral e dissolveram a doutrina. Fidelidade à tradição e ao depósito da fé, sem concessões diplomáticas nem pactos ambíguos. Clareza sobre o caminho de volta ao que a Igreja sempre foi, a única arca da salvação, a única depositária da verdade, a única religião verdadeira. Fidelidade aos mártires, santos e doutores que jamais aceitaram negociar com o erro. Certamente, milhões de almas no silêncio, na dor e na perplexidade não pedem novidades, concílios ou sínodos, pedem um Papa Santo, um sucessor de São Pedro como São Pio V e São Pio X, um Papa que condene os erros, restaure o culto, ensine a verdade e salve as almas. É pedir muito? Não. É pedir apenas que se cumpra o dever. Sim, o que o rebanho fiel deseja, acima de tudo, é clareza e fidelidade. Clareza sobre a fé, fidelidade sobre a doutrina. Clareza sobre o erro, fidelidade à verdade. Clareza sobre a crise, fidelidade a nosso Senhor. Clareza sobre o caminho que o próximo Papa pretende traçar para o rebanho que lhe foi confiado. Fidelidade ao mandato divino. Abre aspas, confirma teus irmãos na fé, fecha aspas, e não na confusão. A Igreja precisa mais do que nunca de um Papa que não dialogue com o erro, mas o combata, que não concilie com os destruidores da fé, mas os confronte, que não relativize a verdade, mas proclame com autoridade e sem ambiguidades. Muitos erros precisam ser denunciados, muitas feridas precisam ser expostas, muitas ilusões precisam ser desfeitas, mesmo que isso custe prestígio, quebra de acordos ou até mesmo um cisma interno. É chegada a hora de um Papa que seja santo, não um gestor, não um político, não um animador sinodal, mas uma pedra firme no meio da tempestade. A fumaça já não encobre apenas a cúpula, ela sufoca os altares, os seminários, as famílias, as consciências. E a autodemolição não é mais apenas uma ameaça, é uma realidade institucional e espiritual
que precisa ser interrompida com pulso, verdade e santidade. Se o novo Papa não for esse homem, que ao menos desperte esse combate nos outros, que acenda nas almas dos fiéis o zelo que a hierarquia abandonou, que provoque, ainda que sem querer, uma reação de fidelidade e resistência dos fiéis. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja e que a grei fiel não se cale, não fuja, não negocie, enquanto houver verdade a ser defendida e almas a serem salvas pela tradição, contra a revolução. Ave Christus Rex.